Olá, sementes da nova era, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaili e no vídeo de hoje eu quero dar dicas para vocês de como começar a ler tarô de uma forma mais intuitiva, sem a necessidade de ficar olhando toda hora a cartinha e o resultado dela nos livrinhos que sempre acompanham a cartinha, né? As lâminas do tarô. Se você tem interesse em saber como ler tarô e gostaria de ter umas dicas, vem comigo depois da vinheta. Agora, O tarô, ele é uma excelente ferramenta terapêutica para você solucionar alguns problemas, para você jogar luz, né, em alguns caminhos que talvez tenha algumas dúvidas para você solucionar. Enfim, ele é muito bom para você verificar como está a situação que você está ali precisando de uma ajuda, porque ele consegue medir a energia daquelas emoções que você vem sentindo, a energia daquelas situações, como que elas estão, e se você mantiver a mesma energia, então o resultado provável vai ser aquele que o tarô tá te dando ali naquela informação no momento da sua leitura. As cartas do tarô, como você mesmo pode ver, olha, são cheias de cores, né, de símbolos, de números e de arquétipos capazes de nos trazer inúmeras informações e significados, independentemente do que está escrito no livrinho. E por conta disso, gente, eu criei um curso que chama Tarô Intuitivo e eu quero trazer para vocês nesse vídeo dicas que eu dou nesse curso de como ler tarô sem ter que olhar o livrinho. Ler o tarô de forma intuitiva. E esse vídeo é para isso, para ajudar vocês, porque quisera eu ter sabido disso antes, no início de tanto estudo e de tanta decoreba daquele livrinho. Ia ajudar muito e você vai ver que já vai começar a ajudar você desde já, se você começar a prestar atenção nessas dicas que eu vou passar para você. Dica 1. Entenda a estrutura do tarô. Um deck de tarô, ele possui 78 cartas. Dessas 78 cartas, 22 são os arcanos maiores. Todas essas cartas que vocês veem aqui são cartas de arcanos maiores. Elas se iniciam com o 0, que é o The Fool, e aí vai 1, 2, 3, sucessivamente, até a carta 21, que é o mundo. Esses arcanos maiores, eles definem os grandes acontecimentos, as situações marcantes, mais predestinadas ou aquelas das quais você precisa prestar mais atenção quando ela sai na sua leitura. Já os arcanos menores, que complementam essas 56 cartas, elas estão aqui, onde eu coloco divididas por 4 naipes. São 56 cartas, trazendo as questões mais corriqueiras e que emprestam as qualidades de como uma situação pode se desenrolar. E para isso, eu já vou para a dica 2. Dica 2. Saiba o que os elementos da carta do tarô significam. As 56 cartas que compõem os arcanos menores e que você vê aqui nessa mesa divididinha, eles são divididos em 4 naipes. E os mesmos 4 naipes você consegue observar num baralho que a gente joga baralho normal, tá? Só que aqui eles têm significados e trazem junto com esses significados elementos que você precisa saber. Essa é a grande dica. Por exemplo, as cartas de Pentacles, que são as cartas de moedas, elas trazem o elemento da terra. Os swords ou espadas, veja, cada carta vem aí com alguma representação de espada mostrando, né, que a gente está falando desse elemento. E esse elemento é o ar. O cups ou cálices, também mostrando com os cálices, como você pode ver, traz o elemento da água. E por sua vez, o wands, que são os bastões, eles vão trazer o elemento do fogo. Aqui a dica de ouro é o seguinte: entender o que cada um desses elementos significam nas nossas vidas
é uma peça fundamental para entender o que essas cartinhas querem dizer sobre as situações nas nossas tiragens. Então vamos lá, para a gente discutir terra, que é Pentacles, esse elemento, ele está trazendo toda a materialidade da vida. Então ele vai trabalhar questões financeiras, dinheiro. Olha essa aqui dando para ele ou para esse. Essa aqui sem dinheiro nenhum, fora no frio. Esse aqui, ó, com o dinheiro dele presinho nele, quietinho, escondendo para ele mesmo. Então por aí você vai vendo o que esse elemento de Pentacles, né, ou seja, de terra, traz de materialidade da vida. Dinheiro, bens, investimento, corpo físico, enfim, qualquer coisa puramente material. No caso das espadas, que traz esse elemento ar, desenvolvemos nossa expressão, seja ela escrita, qualquer outro modo que nos expressamos, a forma como pensamos. Olha essa aqui muito preocupada, essa se sentindo presa. Ou até mesmo a própria viabilidade do ar, né? Como internet, qualquer utilização de formas de se expressar. Então, seja ela mental, né? Ou dançando, se expressando com as preocupações, se expressando de forma mais envergonhada, coibida, com segundas intenções, indo atrás das coisas que quer, que deseja, uma discussão, uma briga, ou as expressões escritas, como eu disse, as mais emocionais, de corte, de dúvidas, e por aí vai. As cartas de Cups, que trazem o cálice, né, como água, são as nossas emoções mais íntimas. A água, ela é ligada aos nossos sentimentos, né? E ela demonstra em cada carta como a gente está se sentindo, como que a gente vem vendo as coisas acontecer. Ou pode ser através de momentos agradáveis, amorosos, chatos, tristes, infantis, com pureza, com diplomacia, e por aí vai. Por fim, o elemento fogo, né? Não é o menos importante, é só o que eu escolhi para falar ao final. Esse elemento fogo, gente, ele vai trabalhar o nosso ímpeto, ou seja, a nossa vontade, o nosso tesão pela vida. Por ele, podemos perceber se temos planos futuros que nos inspiram ou distraem, se há aí estresse, autossabotagem nas nossas ações ou vontade de continuar a seguir até o final, né? Como esse cavaleiro aqui, forte, seguindo até o fim, né, com a espada de fogo, como você pode ver. O elemento fogo, ele traz muito de diversão, de sabor de aventura, de surpresas. Se a gente quer arriscar, se a gente quer celebrar, se a gente quer perseverar, né, se a gente está numa competição, se é alegria ou se é briga. Olha aqui o exemplo da briga, né? Todo mundo em 5 aí, ó, só jogando fogo um no outro. Enfim, a chama, né, o fogo nos mostra o quanto estamos com vontade de algo ou com raiva de algo, ou se estamos desanimados. Dica 3. Reconheça as cores de cada uma das lâminas do tarô. Aqui eu espalhei bem um outro deck de tarô para você ver como tem cor e como são cores distintas, né? Às vezes mais escuras, às vezes mais quentes, às vezes um pouco mais frias, enfim. O tarô, ele traz muito desse elemento de cor. E se você tiver algum conhecimento, tá, sobre significados de cores, cromoterapia, ou ainda sobre as cores dos nossos chakras, né? Veja aqui eu trago também um exemplo, porque começa bem no violeta ou super branco, tanto faz, e aí vai descendo, tá vendo? Até o vermelho. Esses são os conhecimentos dos nossos chakras. Tudo isso, cromoterapia, as cores do chakra, qualquer significado que você saiba das cores, elas estão direcionadas, completamente ligadas às cores desse chakra. Quer ver um exemplo?
essa carta aqui, olha. Essa carta é a carta da força, né? E ela tem um tom do leão, assim, e da própria pedra que ela traz aqui, que é um tom meio amarelado, meio laranjado, né? Então, essa carta, ela de fato trabalha o nosso chakra do plexo solar. Tá vendo a relação que você pode fazer? Então, você pode usar qualquer carta que tiver esse tom, ela vai trazer um alerta sobre essa região. E aí você junta os seus conhecimentos para poder traduzir isso em alguma resposta, dependendo da pergunta, né, que você está ali fazendo para o tarô. Aqui a dica é o seguinte, se você não sabe nada de cores, dá uma olhadinha pelo menos nas que tem tom mais frio, como essas que eu venho separando aqui para você ver, ó, cartas de tons frios. Tá vendo? Ou se elas têm um tom mais quente. Olha que bacana. As cartas de tons mais quentes. Você vê que diferença? Isso numa tiragem faz toda a diferença. Você perceber se o tom tá mais frio, requerendo uma coisa mais de tristeza, tá vendo? Uma coisa mais preocupante, abandono, solidão, segundas intenções, querendo aproveitar de você, olha lá. Tudo isso pode trazer uma explicação sem que você vá no livrinho olhar carta por carta. O mesmo vai ser para as cores mais quentes, olha, que trazem uma alegria no rosto, né? Traz um olhar para um futuro, né? Olha as duas aqui, sempre tentando buscar algo no horizonte. Então, perceber as cores é muito importante para saber o que elas querem dizer para você. E a carta com a cor que ela tem ali, ela já vai trazer alguma informação. Se você tiver qualquer ciência, conhecimento sobre as cores que envolvem aquela carta, vai fundo, usa essa sua sensibilidade, esse sexto sentido para trazer para você a mensagem que aquela cor, o simples fato daquela cor estar ali gritando aos seus olhos, né, vem te mostrando alguma resposta. Dica 4. Observe como as pessoas desenhadas nas lâminas do tarô estão se mostrando para você. A grande maioria dos tarôs possuem pinturas de pessoas fazendo alguma coisa ou reagindo a algo, né? Então você tem aqui nitidamente pessoas ali em atividade, fazendo alguma coisa. Vale a pena observar se essas pessoas são jovens, né? Se essas pessoas são mais velhas. Olha aqui. Aqui também, ó, mais outro deck de tarô mostrando pessoas um pouco mais velhas aqui. Essa aqui também vale a pena observar. Observa também se existem pessoas sozinhas ou pessoas acompanhadas. Olha aqui, mais um sozinha. Aqui tem sempre uma pessoa acompanhada na carta 3 de Cups. Aqui na 2 de Cups também sempre estão em dois, em parzinho. Vale a pena observar isso porque tudo isso que elas estão fazendo tem um significado, tá? A gente vê pessoas que estão em direção a situações que desejam, a gente consegue ver pessoas que estão tristes, a gente consegue perceber se é um momento de alegria, se é um momento de time completo juntos, fazendo as coisas acontecerem, se é um momento de pedir ajuda ou de ser ajudado. Por isso vale a pena observar o que essas pessoas estão fazendo, porque tudo isso tem uma razão de ser, tem um motivo. E esse motivo você coleta dessas informações do que elas estão fazendo e coloca na interpretação da sua resposta. Aqui elas estão brigando, ó. Dica 5. Observe os números de cada lâmina e os símbolos que estão ali saltando os seus olhos, chamando maior a sua atenção. Eu separei alguns aqui para ficar mais claro por naipe, para vocês perceberem essa questão. Então, a numerologia, ela faz conexão direta com as cartas do tarô. Por exemplo, o número 2 significa, ele pode indicar parceria, como você vê aqui, ou pode indicar dúvida, como você pode ver nas demais. Parceria ou dúvida. Quando você vem para o número 3, você também observa, olha, cartas tem geralmente, aqui nesse caso, 3 pessoas, né? Nas duas aqui de Cups e de Pentacles são 3 pessoas. Aqui a gente está sozinho, mas tem outras representações para esse 3.
Então, o 3, ele mostra que algo se concretizou e agora você vai ter que passar por isso, seja pela dor ou seja pelo amor. Então, isso também é usado com a terminologia, né, o significado do número 3. Se a gente for para o número 4, você pode ver uma estabilidade, né? Então, a estabilidade que faz pequenas celebrações acontecerem, ou descanso, uma estabilidade mais egoísta, ou uma estabilidade que deu no mesmo, ficou aquele marasmo, né, aquela rotina chata. De qualquer forma, o número 4 está aí mostrando a estabilidade. E o número 5? O número 5 é crise, né? Então a gente vê algumas brigas que podem acontecer, alguma crise mental das nossas cabeças, né? Os nossos tormentos, a crise da tristeza ou da escassez, sempre buscando com o número 5 a quebra do que você tinha na estabilidade do número 4. O número 4 é como um banquinho, né? 4 pés, ele finca ali e ele está estável. Vem um quinto pezinho para aquele banquinho, por exemplo, ele desestabiliza, ele vem com a quebra e aí gera a crise. Então, a numerologia ela é muito boa para isso. Qualquer conhecimento de numerologia você pode usar para auxiliar na sua interpretação dessas cartas, tá? E tenha certeza que você usando isso, você não está errado, você sempre vai conseguir usar esse conhecimento de numerologia dentro da sua interpretação, e seja qual for sua interpretação, se você se basear no número da carta, com certeza você também consegue resultados, né? Lembrando que você tem que unir essas questões de numerologia com a questão do Cups, que é emoção. Então a gente tem uma dupla com emoção, uma dupla com amor, né? Uma dupla aqui de dúvidas, eu fico onde eu tô ou eu vou para o horizonte? Uma dupla aqui, ó, de pensamentos, seria melhor eu ir para o lado A ou lado B e fico atormentada, presa naquele pensamento. Ou uma dúvida financeira, né? Eu vendo o almoço para comprar o jantar, eu economizo ali para estar lá e por aí vai. Então você tem que usar esses elementos que eu expliquei para vocês todos combinados com se a pessoa é mais velha, se a pessoa é mais jovem, que ela pode denotar uma certa inexperiência, com se é alguma coisa do naipe, né, que nos traz ímpeto, emoções, ebulição de vida, ou só amor e melancolia, ou coisas que envolvem os nossos pensamentos, a nossa cabeça, a nossa forma de se expressar. Ou ainda, se essas questões de numerologia trabalham as questões financeiras como um todo. Sempre coloca tudo que a gente explicou aqui e pega mais todos os conteúdos que você enxerga, né? O que a pessoa está fazendo aqui? Olha, aqui ela está sempre celebrando, tá vendo? Ó, uma conquista, né? Então, parabéns. E por aí vai. Você não vai errar se você misturar todos esses elementos. Cor, número, o número de pessoas, o que elas estão fazendo, estão tranquilas ou não, e por aí vai. Essas foram as 5 principais dicas que eu uso até hoje, que me ajudaram a me libertar de uma vez por todas do livrinho que sempre acompanha o tarô. Espero ter ajudado. Quanto mais você fizer isso e vai treinando, de repente, olha, uma dica extra aí, dica bônus, faça assim, todo dia tire uma carta e aí anote as coisas que você percebe nessa carta. Se você anotar todo dia de manhã, à noite você vai ter condições de observar o que essa carta tinha a ver com o seu dia. E treinando assim, você vai conseguindo ter mais confiança na sua habilidade intuitiva de ler o tarô. Aí é só alegria. Vocês vão adorar poder usar essa ferramenta na sua vida diária para trazer soluções, para poder pelo menos trazer um certo conforto quando você estiver aflita, porque você vai ter condição de olhar os desdobramentos principais do que aquilo pode acontecer. De novo, se as energias do momento que você fez a tiragem do tarô não se alterarem, não mudarem, se as energias forem as mesmas, aquela situação que o tarô está mostrando para você é a probabilidade maior do que aquilo vai desdobrar num futuro próximo. Então a gente fica por aqui. Se você curtiu, se você tem alguma dúvida ou se você tem uma dica a mais que pode colaborar com as pessoas que estão vendo esse vídeo, deixa a dúvida ou a sua dica aqui embaixo no comentário. Vamos criar um ambiente seguro e saudável de estudo
das cartas do tarô. E aí, se vocês gostarem, se houverem bastante likes e bastante comentários, quem sabe eu não venho aqui novamente com mais dicas, até algumas que vieram no próprio comentário, para enaltecer ainda mais o nosso estudo e a nossa evolução nas leituras de tarô. Ok? Gostou? Deixa o like, envia esse vídeo para uma amiga que está querendo aprender a ler um pouquinho de tarô também, para você ver como a intuição pode ajudar você e a sua amiga também, e me ajudar aqui a espalhar essa luz, espalhar essa boa nova ao maior número de pessoas. Os meus contatos e o da Micaela, que também é do canal Aquarianeide, estão aqui embaixo para uma comunicação 1 a 1, se você precisar conversar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo. Namastê!